OAB Cidadania de volta e agora a gente acompanha o quadro Conversando com ela, com a presidente da OAB Alagoas, que sempre conversa sobre temas de extrema importância para a advocacia alagoana e também para a sociedade. Confira agora mais um quadro Conversando com ela. Bom, nosso Conversando com ela de hoje, OAB Cidadania, vai falar um pouquinho sobre os danos causados em razão das chuvas aqui no estado de Alagoas. Na verdade, nós acompanhamos no noticiário nos últimos tempos quantos estragos, quantas pessoas perderam suas casas, os seus bens e estão ainda sofrendo com todo esse problema no seu dia a dia. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que procurar, qual providência tomar. A minha casa teve um vazamento em razão das chuvas. Eu tenho o direito à indenização? O construtor tem que reparar esse dano? E olhe, eu andando pelas ruas, a todo momento se depara com um buraco, uma árvore. Quem paga essa conta? Se o meu carro é danificado, de quem é essa responsabilidade? E para falar um pouquinho então a respeito desses direitos, nós vamos falar hoje com Roberto Carlos, o nosso vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Alagoas, e vamos falar com o Dr. Alexandre, nosso presidente da Comissão de Tráfego e Trânsito aqui da OAB também. E nós vamos falar então um pouquinho. Então, Roberto, qual é a situação do proprietário de um imóvel que, em razão das chuvas, sofreu danos? Na verdade, com infiltração, até com rachaduras, com todos esses problemas inerentes às chuvas. Qual é a situação e o que o proprietário deve buscar? Qual é o direito que ele tem? Presidente, boa tarde. Inicialmente, os seguros habitacionais, eles são, via de regra, cobertos por seguros habitacionais e seguros complementares que não são obrigatórios. Os seguros habitacionais, na maioria dos casos, são obrigatórios. Né? Existe uma parcela de valores acima elevados que estariam dispensados legalmente, mas por questões de segurança jurídica, são imposições contratuais que são seguidas. No caso do Minha Casa Minha Vida, esse seguro não é cobrado do mutuário, mas ele existe, ele está embutido no contrato e ele é custeado por um fundo especial habitacional. Né? Nos casos de danos, a maioria dos seguros hoje cobrem eventos de natureza de inundação, desde que esses eventos sejam decorrentes de fatores externos, né? Que é o caso das grandes chuvas que nós passamos atualmente, recentemente, e de transbordamento de rios, enfim. Esses seguros, eles dão a cobertura total dessas condições de inundação, incêndio, diversos. A recomposição, doutor Roberto, é do dano na sua completude? A recomposição é total? Sim. O que tem que deveria, né? Deveria, sim. O que tem que se observar é se o dano ocasionado, por exemplo, se em decorrência das chuvas o meu imóvel apresenta infiltrações, isso daí pode ser um dano, um vício oculto, que aí seria de responsabilidade do construtor dentro daquele prazo de 5 anos. É importante que a sociedade entenda que o vício oculto é aquele pré-existente e que é responsabilidade de quem construiu aquele imóvel. E aí, durante o período de 5 anos, há, portanto, a garantia, não é? Então, se esse dano aconteceu, ocorreu as chuvas, mas o dano já era pré-existente, estava oculto, mas era pré-existente, a construtora tem que responder por isso. Teria que responder por esse conserto, né? Seria aí simples infiltrações. O prazo para se reclamar desse vício que apareceu é de 90 dias, né? E dentro desse prazo o proprietário tem que tomar as providências junto à construtora. Num caso de negativa da construtora, ele pode procurar o agente financiador, que tem, por condições contratuais, força administrativa de exigir uma atuação mais sólida do construtor. Não resolvendo, ele só vai lhe restar a via judicial, mas na grande maioria das vezes é resolvido dessa forma. Doutor Roberto, e quando o proprietário, ele na verdade não sabe que tem esse direito e não faz a cobrança, não pede e simplesmente ele paga pela reparação? Ele tem condições de fazer o ressarcimento a posteriori? É possível? É um pouco complexo, porque ele teria que conseguir demonstrar
o que houve efetivamente e o que ele gastou e a causa. Especialmente de que era um vício oculto, Sim, o que muitas vezes é difícil depois do conserto realizado. Se passa os 90 dias, legalmente esse direito já prescreve, ele já não poderia mais reclamar. Nos casos do seguro habitacional de inundação, por exemplo, esse prazo de reclamação seria mais amplo um pouco, seria de 1 ano. Ocorre que a maioria dos seguros trazem uma cláusula de que qualquer serviço emergencial em decorrência de um sinistro só podem ser feitos mediante autorização da seguradora, antecipados. Isso daí causaria uma nulidade do contratual em relação à cláusula de obrigação. Até porque se é um sinistro, como que você vai antecipar isso? Não. Quer dizer, como você vai fazer uma autorização prévia, Exato. se você não imagina que ele vai acontecer? Exemplo, nós tivemos um sinistro com essas chuvas agora, a casa foi invadida pelas águas, danificou tudo. O proprietário mutuário, na necessidade iminente de permanecer no imóvel, tomou a iniciativa de fazer os serviços, certo? Ele só poderia fazer isso com a autorização do seguro. Normalmente os seguros padrões têm essa cláusula. Mas se a necessidade é premente de estar no imóvel, como que ele vai esperar isso? Dizer, ele teria o direito de reaver esse gasto? No meu entendimento, sim. Ele precisa estar muito bem calçado documentalmente para buscar isso. Na esfera administrativa, possivelmente ele não vai ter isso, mas na judicial, quero crer que vai prevalecer o direito do consumidor. E olha que ele terá mais um problema, né? Não só os danos sofridos em razão das chuvas, da má construção de seu imóvel, mas também ter que recorrer à via judicial e toda a demora de uma demanda judicial, não é, doutor Roberto? Agora, doutor Alexandre, esse dano não para no imóvel. Na verdade, nós também vivenciamos os problemas em razão das chuvas nas vias públicas, nas ruas, nas rodovias, e muitas árvores caíram, muitos buracos apareceram. E quais as consequências disso para o cidadão? Afinal de contas, a carga tributária brasileira é cada vez mais alta e, portanto, muitas obrigações são cumpridas pelo cidadão. E o retorno disso pelo poder público acontece? Primeiramente, boa tarde, presidente. Estamos aqui para falar sobre isso. Essa demanda está mais perto sobre isso. Exatamente hoje a OAB faz parte do conselho da SMTT, que nós não tínhamos, então hoje a gente faz parte do conselho dela, através do superintendente Antônio Moura. E é uma das coisas que nós discutimos na última reunião, que está com 15 dias. Os buracos que há em Maceió e as fortes chuvas caídas e a demanda que tem justamente para árvores, essas coisas. Quando elas caem, às vezes não só acontece de danificar algum veículo ou alguma casa, como também toda a fiação elétrica, né, que também é um trabalho para a Eletrobras. E isso o prefeito vem, Rui, tomando algumas estratégias justamente para esses buracos. Só que os buracos, devido às grandes chuvas, hoje realmente não param. Ele disse, não param, presidente, não tem como, tá entendendo? Então, toda hora você chega no Jaraguá, aqui agora, perto da Justiça do Trabalho e na Fernandes Lima, por ali, também fica uma coisa que realmente não tem como. E quem vai pagar essa conta, doutor Alexandre? Imagine que o senhor estava utilizando seu veículo, caiu num buraco, estourou o pneu, danificou, amassou o carro. Quem é que vai pagar essa conta? A quem o senhor deve enquanto cidadão? O cidadão deve recorrer a quem para pagar essa despesa? Muito bom a pergunta da senhora. Nós temos o seguro, todo carro tem seguro, e os seguros hoje dos carros particulares é quem arca com isso. Que no outro país, quem arcaria era a instituição pública. Mas no nosso, não temos esse seguro ainda que demande esse atendimento. Até porque a Constituição garante ao proprietário as vias públicas em boas condições. Então, o poder público deveria arcar com essas despesas. Agora, com certeza, muitas ações judiciais são interpostas para buscar essa reparação do próprio poder público, não é? Até porque o particular tem a questão da franquia, do seguro, tem toda uma despesa que ele tem que arcar, não é? Exato. E nós temos que lembrar, doutor Alexandre, acho que esse é um ponto importante, é que com relação às chuvas, existem várias políticas públicas que deveriam ser realizadas para evitar esses grandes danos e elas não acontecem.
Então, o primeiro é a questão da própria prevenção das encostas, a própria prevenção com relação ao corte das árvores, porque muitas vezes são árvores de vias públicas realmente que não é feita a manutenção, sem contar a própria conservação das nossas vias. Nós sabemos que muitas vezes a conservação já fica aquém do que deveria ser prestado sem chuva. Imagine com relação às chuvas, então a situação ainda piora. A impressão é que dá que o asfalto tem uma certa fragilidade, não é? A capa asfáltica, presidenta, não é a quantidade e a espessura que deveria ser aplicada naquilo ali. Realmente, quando chove, ela fica a desejar. E acho que um outro ponto importante, Alexandre, é lembrar que, infelizmente, o transporte coletivo não funciona bem. Então, a necessidade das pessoas utilizarem seu carro próprio ainda aumenta a quantidade de carros nas vias públicas, ainda tensiona mais o asfalto e assim o dano é maior. O transporte coletivo também está a desejar, não é, Alexandre? Muito. E hoje, com a Veleiro, a Real Alagoas e a Piedade, são as 3 empresas de ônibus que abrangem o Grande Maceió e adjacências, né? Fora os alternativos. E hoje eles não dão a devida, vamos dizer assim, cobertura que deveria ser dado a essa parte, porque ainda falta muita estrutura de ônibus para ser redistribuído para isso aí todos. E a sociedade é quem paga o preço de tudo isso, né? A falta Exato. da prestação de serviço, a falta de um serviço adequado à sociedade. No fim, quem está pagando a conta é o cidadão, que também paga aquela grande carga tributária que eu me referi há pouco, né? Perfeito. Quer dizer, nós pagamos várias vezes pelo mesmo serviço. Infelizmente, ele não é prestado, né? Essa é a realidade que nós presenciamos, não é? Isso. Hoje, eu queria dizer à senhora que com essa nova etapa da OAB, Transporte e Trânsito, tomaram mais precaução a SMTT e o prefeito Rui, e nós estamos fiscalizando isso, né? Nada mais é do que um órgão fiscalizador, a gente. E hoje eles vêm até nós para perguntar o que a gente deveria tomar em decisão disso aí. Por sinal, tem até uma reunião com o prefeito, onde nós vamos participar justamente para abranger tudo isso que está sendo discutido aqui hoje. A verdade é que acho que o poder público já tem projetos, políticas e índices suficientes para tomar as providências para evitar os danos ou parte deles causados pelas chuvas. Mas, infelizmente, de tempos em tempos vivemos novamente essa realidade, né? Alagoas não é diferente de outras regiões e temos inúmeros danos, seja para o proprietário de um imóvel, seja para o proprietário de um veículo, para aqueles que perderam suas casas, que perderam sua dignidade, perderam a sua história. E, infelizmente, muitas dessas situações poderiam ter sido evitadas pelo poder público. E acho que o papel importante da sociedade é realmente fiscalizar. E a OAB faz também esse papel, essa responsabilidade de fiscalização. Então, fiscalizar e cobrar. Afinal de contas, elas voltarão, as chuvas voltarão. Então, é preciso tomar todos os cuidados e a prevenção necessária. Gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado, presidente. Vamos falar agora sobre capacitação e reciclagem com as oportunidades oferecidas pela Escola Superior de Advocacia para advogados e também estudantes de direito. É agora no quadro Agenda ESA. No dia 15 de julho tem curso em Palmeira dos Índios abordando o tema O Direito do Trabalho na Atualidade. A oportunidade foi idealizada pela subseção em conjunto com a Comissão de Educação Jurídica. A advogada, professora e doutoranda pela PUC do Rio Grande do Sul, Helenice de Moraes, palestra o tema A Prática da Advocacia Trabalhista após a Reforma, aspectos materiais e processuais. E a advogada, professora e mestranda pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Emanuele Pimentel, trabalha o tema Garantia contra a dispensa arbitrária como condição de eficácia da prescrição quinquenal. O curso ocorre no auditório da subseção de Palmeira dos Índios a partir das 9 horas. A entrada é gratuita. Como advogar em direito previdenciário é o tema de um curso que será ministrado pela professora Juliana Ribeiro, na sede da OAB Alagoas, nos dias 22 e 23 de agosto. As inscrições já estão abertas. Faça já sua reserva enviando seu nome completo para o e-mail da Escola Superior de Advocacia. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones da ESA.
Depois do intervalo tem mais informação e você vai conferir toda a movimentação do Arraiá dos Advogados. Voltamos já!